Estamos chegando ao fim do ano e chegou aquele momento de falarmos de dados importantes que você deve olhar para 2026. E estamos vivendo a era da velocidade, sim. O Google exige que seu site abra, deixa tudo pronto em no máximo 2,5 segundos. O seu usuário não está disposto a esperar mais do que 5 minutos para você responder para ele, senão ele vai atrás da concorrência. E vamos falar sobre isso, sobre o seu time de agendamento. Qual o TMA necessário, o tempo médio de atendimento, para que você possa ter uma taxa de sucesso garantida, colocando a sua clínica no eixo do crescimento. E tem mais, 2026 promete muito em relação a IA para clínicas, e vamos colocar isso aqui também. Uma outra coisa que vamos falar aqui hoje é sobre a sua secretária ou seu time de atendimento. Qual o papel e como resolver um dos maiores gargalos que a clínica tem na hora de colocar pacientes para dentro. Você está no Eixo News episódio 004, o seu episódio dedicado a colocar pacientes por meio do marketing na sua clínica. Eu sou Rafa Caetano e estamos gravando o último episódio do ano de 2025. Mas 2026 promete ir bastante. Se você quiser consumir esse conteúdo em outros formatos, como por exemplo o e-mail, ou no YouTube, caso você esteja no Spotify, ou no Spotify, caso você esteja no YouTube, é só você olhar o nosso link do bio no nosso Insta. Lá tem todas as formas de você chegar nesse episódio. Ponto importante, todas as referências que eu falo aqui são catalogadas lá no e-mail. Então, caso você queira ter acesso a essas fontes, basta você se inscrever na newsletter que você vai receber o link de cada uma das fontes. É claro que eu vou te pedir para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, enfim, porque assim você empodera o nosso trabalho para que a gente possa produzir mais conteúdos para você, porque o nosso objetivo é que a sua clínica possa estar no eixo do crescimento. E sim, agora vamos falar sobre velocidade, porque ninguém quer perder tempo. Estamos vivendo numa era em que o tempo ele é fundamental. E não estou falando que as pessoas estão sem tempo, mas é porque as pessoas não têm mais tempo para ficar com lero-lero. Então eu vou direto aqui. 5 minutos é o tempo máximo que um lead está disposto a receber seu contato. Passou disso, a possibilidade de você ter algum agendamento com ele vai para quase zero. Sim, e não sou eu que estou falando, são alguns estudos que existem no mercado que mostram isso. Além de estudos como a HubSpot, além de estudos como a Inside Sales, que teve alguns dados sobre isso, existem diversos outros que mostram que o tempo máximo de um atendimento é 5 minutos. Se a sua janela de receber esse lead, entrar em contato, não estiver em até 5 minutos, quer dizer que você não tem muitas possibilidades de virar o jogo. E a pergunta que eu te faço é, hoje você mede esse tempo? Ou você só mede a sua agenda? Você só mede o efeito dos itens que você não faz ou que você faz? Quando o paciente chega para você hoje e ele está com dor de cabeça, você vai tratar a dor de cabeça ou você vai fazer toda uma anamnese para entender o que pode gerar essa dor de cabeça? E aqui meu objetivo é fazer a anamnese da sua clínica, te mostrando aonde pode estar o problema que está impedindo a sua agenda de estar mais cheia, com mais pacientes. E existem diversos fatores, e o primeiro deles é o TMA. Esse tempo do primeiro contato é fundamental. E a gente vive numa era agora da IA, em que você consegue colocar a IA para fazer o primeiro atendimento. Ou até nem tanto a IA, porque hoje no WhatsApp, por exemplo, você consegue configurar para que ele responda a primeira mensagem automaticamente. E ainda assim tem muita gente não utilizando isso. Segundo um outro estudo, a maioria das empresas não responde o lead e algumas delas não respondem em 24 horas. Então, se você simplesmente fazer o fato de responder rápido, você já vai aumentar em muito. Existe um estudo que fala que aumenta em 100 vezes a possibilidade de fechamento se você responder em até 5 minutos. Então, lembre-se, o seu paciente está aberto com 3 abas no mínimo e quer tomar uma decisão. Quem vai ser o primeiro a responder? É a clínica que tem mais possibilidade de sucesso. Se você não é ela, chegou a hora de você resolver isso. E para 2026, no episódio 005,
vou te dar aquela promessa que vai fazer toda a diferença na sua clínica. Sim, porque a gente está lançando uma plataforma que mostra isso no seu dia a dia. Basta colocar lá, integrar, e você vai ter exatamente esse tempo. Quanto tempo você tem demorado para responder seus pacientes? E eu vou te falar, eu fiz cursos esse ano em São Paulo, em grandes empresas que fazem treinamentos para venda, e ficou muito claro que quando eles olham para esses números, todo o jogo muda. E você aí vai continuar 2026 fingindo que nada vai fazer diferença na sua clínica? Espero que você vire o jogo. E vamos para a próxima notícia, que é a questão da secretária. O turnover no Brasil nunca esteve tão alto, acima de 50%. Mas, Rafa, vamos desengravidar esse termo, turnover. Turnover é a taxa em que as pessoas entram e saem da sua empresa. Então, se está saindo muita gente, o turnover fica mais alto. Então, pensa que se você não tem um colaborador, uma secretária lá dentro, que se mantém, a sua cultura ela não consegue ser implementada com sucesso. Porque toda hora você está tendo que treinar. E isso aqui vira o jogo. Só que como fazer num mercado em que as pessoas não ficam mais nas empresas? Tem um segredo. E esse segredo se diz relacionado à cultura. Como você tem desenvolvido a cultura da sua empresa? Você tem missão, visão, valores? Você trabalha a cultura? Você tem ações de cultura para a sua empresa? Treinamentos sobre o que fazer e o que não fazer? Eu gosto muito de trabalhar na questão do semáforo, do sinal vermelho, o sinal amarelo e o sinal verde. O que é isso? O verde é, nos meus valores da minha empresa, eu tenho lá, por exemplo, na Eixo, que é vai lá e faz. Um sinal verde é, eu vi um problema do meu cliente, você faz sem ninguém te pedir, você vai lá e resolve. O que é um cenário amarelo? O cenário amarelo é quando você vê o problema, você passa para alguém e abandona. O cenário vermelho é quando você vê e não faz nada. E aí, com isso, você vai deixando mais mastigado a cultura para os seus colaboradores. Quando eles entram, você precisa fazer o onboard para que eles possam saber o que fazer. E dessa forma, você vai ter um time muito maior em sucesso, muito melhor em relação ao trabalho, e todo o jogo muda. E aí você vai parar de ficar brigando com aquele colaborador, aquela secretária que não faz o trabalho dela. Mas, Rafa, tem outra solução sem ser trabalhar a cultura? Cultura é indispensável. Mas uma coisa que vai vir para 2026 muito forte, e aqui tem estudos mostrando que o uso da IA está virando o jogo em muito lugar. E, infelizmente, muitos não estão olhando. Eu acabei de vir de um evento em que eu vou falar sobre isso lá no episódio 005, sobre a questão do uso da IA. Hoje, poucos usam de fato o IA na sua agência, na sua clínica, na sua empresa, porque simplesmente não está olhando como colocar isso na cultura. Não adianta você contratar uma plataforma como o ChatGPT e passar o login e senha e acreditar que eles vão utilizar. Você precisa implementar processos. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui lá no episódio 005. Mas fica aqui uma solução. Usar IA no seu processo pode virar o jogo e dessa forma você ter mais pacientes simplesmente porque você está usando IA. E se você ainda nem pensa em usar IA, de novo, vamos falar do Tractor, que vai ter IA para sua secretária, para você dar feedback para ela mostrando como melhorar seu processo de agendamento. Porque ela é o fator determinante para você aumentar ou diminuir os agendamentos. Já que é ela que recebe a ligação, já que é ela que agenda, confirma, já é ela que dá o sorriso quando o paciente chega. Cara, é fundamental ter uma secretária de alto nível de execução, de alto nível de performance. Se você não está jogando esse jogo, cara, precisa dar uma virada, beleza? Para 2026, fica ligado que vem Traction por aí para te ajudar a elevar o nível da sua secretária. A dica do Rafa de hoje é sobre playbook comercial. Hoje, a sua secretária, o seu time de atendimento tem um playbook? Você sabe o que é um playbook? Se você não sabe, ou se sabe e ainda não está implementado, esse conteúdo vai ser incrível para ti. Vamos lá. O playbook ele é um documento que orienta o que o seu vendedor, o seu time de atendimento, a sua secretária, deve fazer e o que ele não deve fazer. Dessa forma, você vai estar colocando na mão dele tudo que você pode cobrar. Porque se você não ensina, não adianta ficar brigando, porque não vai virar o jogo.
você precisa de fato entregar mastigado. Quanto mais mastigado você entregar, melhor é a possibilidade da sua secretária, do seu time de atendimento ter uma alta performance. Com isso, o jogo vira. E isso está em detalhes. Sobre, por exemplo, sorrir. Quando a pessoa chegar, ela tem que sorrir. Ou falar o nome dela. Existem estudos que mostram que falar o nome das pessoas aumenta a taxa de conversão. Um sorriso aumenta a taxa de conversão. E você pode colocar isso lá no seu playbook e colocando todos os pontos que são indispensáveis. Quais são os convênios que você atende? Quais são os horários de funcionamento? Eu falo assim, nossa, mas Rafa, isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Eu vejo clínicas falhando constantemente porque não diz o óbvio para o seu time de atendimento. Mas se ela erra, você cobra insistidamente. E aí, se você quer jogar o jogo de alta performance, você precisa jogar o jogo em todos os processos, em todas as etapas. E o playbook vira isso. Um playbook é um documento que vai ter tantos processos comerciais, tanto em relação às objeções, o que pode ter de objeção. Ah, você atende plano de saúde? Não, não atendo esse plano de saúde. Mas você consegue fazer um reembolso assim, assim, assim. Então você ensina como contornar objeções. Você mostra os diferenciais, como explorar esses diferenciais para a sua clínica quando o paciente chega até você. Quais são as etapas que devem ser realizadas? Então, chegou uma ligação, eu vou pegar essa ligação e vou colocar lá no meu processo de agendamento, eu tenho que catalogar lá no CRM, como eu preencho no CRM, como que eu agendo no sistema, o que são as regras que eu tenho. Pensa assim, eu falei agora há pouco sobre o turnover, essa secretária sua sai, e aí? Ela sabia tudo da clínica, e agora você vai ficar na mão, você vai ter que ficar pegando o telefone para agendar. Se você contrata uma nova, entrega um playbook na mão, está resolvido. Então, uma dica de ouro para ti hoje é: faça um playbook do seu time de atendimento. Pega todas as dores que você tem, documenta isso e coloca nesse documento sobre como fazer e o que não fazer. E isso vai virar o jogo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, por favor, dá o seu like, reage aqui, envie esse episódio para algum amigo seu que é gestor de clínica ou o dono de uma clínica, para que ele possa aumentar sua performance e colocar a clínica no eixo do crescimento. Eu sou Rafa Gaetano e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá.